Gravando. Então bora. Começa aí, Enio. Começando o nosso live. Não vai ser live. Vai ser uma gravação. Porque eu não boto fé em vocês. Sei lá o que vocês vão falar. Qualquer coisa você edita. Eu vou editar metade da metade das coisas que foram ditas aqui. A apresentação. Fala de você. Você, afinal de contas, não é tão importante assim, para eu saber tudo que você já fez na vida. Então, por favor, em 3 palavras, defina o teu desempenho, o teu lugar no mundo, que merda você fez, vai. Um escritor que ainda não sabe direito qual é o seu lugar no mundo. Qual é o teu lugar no mundo? Não sei ainda. Que idade você tem? 48. E não entendeu ainda o que você tem que fazer por aqui? Algumas coisas eu acho que eu entendi, eu só não sei se eu vou conseguir cumprir. Não, mas você já fez uma coisa legal. E eu vou fazer uma coisa legal também. Eu vou fazer uma propaganda sua, do teu trabalho. Olha que ele me trouxe 3 livros de presente numa tentativa de acolchabrar e me corromper. Chama-se Alexandre Costa. Bem-vindo ao hospício. Só que você fez uma coisa aqui horrível, que eu não tinha percebido nessa ilustração. Essa ilustração lembra muito o Holocausto, onde o Holocausto aconteceu. Auschwitz. Auschwitz, estava escrito aqui. Bem-vindo ao trabalho, né? O trabalho dignifica. Enobrece, alguma coisa Trabalho assim. enobrece, uma merda assim qualquer. E não é isso mesmo? Não, é que... Não é aqui não. Você lembra disso ou não? Lembrei agora. Não tinha me então tá bom, ocorrido então ainda. você está desculpado. Nova Ordem Mundial. Livro dele também. Esse é o meu primeiro livro. Tem uma capa soturna, né? Porque acho que ele é um pouco... As informações que ele traz são um pouco soturnas mesmo. Não é um livro tão otimista, digamos assim. E é por isso que ele tem essa visão refletida de edifícios. Na verdade... Você não percebe bem o que tem atrás. Ele é uma imagem do 11 de setembro, que foi uma espécie de gatilho para eu começar a estudar esses assuntos. Que foi devido à minha curiosidade para entender o que foram os atentados de 11 de setembro, eu comecei a perceber que existiam muitas informações que eu não fazia ideia sobre. Onde é que você estava quando aconteceu? Eu era sócio de uma empresa de eventos, uma agência de eventos. Eu também trabalhava com editora. E nesse dia foi um dia inclusive curioso, porque roubaram meu carro de manhã. E eu tinha dormido na casa de uma namorada. E qual é a relação disso com a porra do acidente? Então, e nesse dia me chocou que eu passei aquela semana tentando entender aquilo. E eu comecei a ver que existiam muitas outras informações que eu não fazia ideia. Eu achava que era uma pessoa bem informada. E você acha que você era uma pessoa entre muitas que soubesse aquilo que está acontecendo? Ou você, como uma pessoa que naquela época tinha alguma faixa estreita de politização e o resto estava disponível para ser implementado? Aconteceu comigo também. Eu estava num carro, estava dirigindo para a agência e veio aquela notícia e eu tive vontade de parar o carro, não entendia direito e foi o começo do meu curso de alfabetização política. Eu também, a partir daí, eu passei a prestar atenção. E você, Neguinho? Eu estava chegando... Nome CPF. Márcio Scansani, sou editor da Armada e nas horas vagas eu sou o Coronel Sanders do KFC. Já assumi a minha personalidade. Mas no 11 de setembro eu estava chegando a Fischer Justus. Não era mais Justus. Você sabia que o Fischer fugiu? Não. Eu soube que ele mudou. Mas não, nessa época era ainda lá para frente do Brooklyn, era quase Santo Amaro, né? Não, e depois ele se mudou para um lugar bacana,
e depois ele se mudou para os Estados Unidos. E sumiu. E eu Não estava existe chegando mais a nessa Fischer? agência. Hein? A Fischer não existe mais? Não né? sei, Não, não acho sei. que Eu saí do mercado publicitário já faz um bom tempo. O mas- Justus é o que abriu a Newcom, né? É. E ainda tem a Newcom? aquele cara que parece uma Guilherme figura, Rubik. ele faz um programa, Aprendiz. Faz ainda. É, Eu nunca está fazendo assisti, agora não. também. O Roberto Justus. Né? E se acham gostoso. As pessoas são muito cretinas. Vai. Bom, enfim, eu estava chegando à agência, aí eu acelerei, apertei o passo e parei no primeiro boteco que eu vi para ver As notícias. as notícias, para ver o que era aquilo. Quando eu vi as imagens, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com você. Desse momento eu comecei a prestar mais atenção nesse tipo de coisa. Ou seja, as hecatombes, de alguma maneira, Chamam tocam, produzem uma vibração no solo e ondas no mar, e que te acendem, te assombram. E diz, porra, como é que eu não tinha visto isso ainda? Né? Exato, É exato. um choque. Como é que eu não percebi? E aí a gente fala dos autores, né? Agora, tem um lance, antes, para acabar a minha dívida com ele aqui, tem um outro livro que ele me trouxe que chama-se O Brasil e a Nova Ordem Mundial. Você escreveu 2 livros sobre a nova Ordem Mundial? E em breve tem o terceiro. Ou você está fixado de maneira absurda no assunto, ou você não tem nada para falar. Todas as Pode duas ser coisas. também. É que Ou o assunto é muito extenso, e é mesmo. É que- Estava deixando para ele abrindo Você essa. levantou a bola. Mas é assim, o assunto, além de ser... Ele tem muitos aspectos completamente diferentes entre si e que, aparentemente, eles não demonstram conexão. São camuflados. Por exemplo, essas iniciativas de política identitárias, né? Política o quê? Identitárias, por exemplo, essas causas, a causa do feminismo, a causa do movimento gay, as causas são causas que parecem completamente desconectadas uma das outras. Mas quando a gente começa a entender os objetivos dessas iniciativas, Dessa armação global. a gente percebe que elas todas caminham no mesmo sentido, que invariavelmente elas levam à diminuição do poder individual, dos direitos individuais, fortalecimento do poder coletivo do Estado, né? Então é a troca. Todas essas iniciativas levam a isso, uma troca da sua liberdade, da sua privacidade, por um suposto benefício futuro que nunca vai chegar, né? E nisso é que está a conexão, porque elas buscam, por exemplo, diminuir a soberania das nações, a construção daquilo que eu venho chamando de governança global, que é mais do que criar um governo global, uma coisa, uma instituição. Exemplo. Não, é criar uma mentalidade. É uma mentalidade. Você tem aí alguns exemplos dramáticos. E você tem a ONU, Sim. que faz esse jogo, que arma esse jogo de cena, né? E quais são os países que estão envolvidos nessa ótica deformada de abre mão da tua opinião, interessa mais o que nós, no coletivo, orientamos vocês a pensar? Qual? Eu acho que não tem muita relação com nações, né, com países, Mas com blocos. mas com União blocos Europeia. de pessoas, famílias, instituições e corporações que têm o interesse de criar a possibilidade de uma governança global. Então, seja através de instituições como a ONU e diversas outras, tem algumas que eu acho que são mais poderosas que a ONU, Por exemplo. o CFR, por exemplo, o Conselho das Relações Exteriores. É um órgão privado americano, criado pela família Rockefeller, em 1920, mais ou menos. E lá é até conhecido nos Estados Unidos como antessala da presidência, porque praticamente todos os presidentes americanos, pelo menos até onde eu sei,
Ajoelharam, vão lá, ajoelharam nessa mesa. E a gente tem que lembrar que o Bolsonaro esteve lá. Eu critiquei essa... Não fala mal do Bolsonaro, né? Não estou falando mal. Eu votei no Bolsonaro, continuo apoiando, mas eu tenho ressalvas com relação a algumas coisas que eu entendo, que foi no Hangout que a gente fez, acho que eu falei isso com a Tereza. Eu entendo porque um rompimento total com essas iniciativas provavelmente deixaria o governo sem nenhuma sustentação, né? Porque essas pessoas são poderosas, são instituições já enraizadas há pelo menos um século, bem estruturado isso. A gente está falando de organismos criados no começo do século XX e que continuam ditando a pauta, por exemplo, da ONU. A ONU, eu acho que em 2 dos meus livros eu falo sobre isso. É muito simples verificar que o surgimento de algumas dessas ideias surgem nesses institutos, nessas fundações, e após algumas semanas elas começam a ser defendidas pela ONU. E a partir do momento que a ONU incorpora essa luta, aí passa mais uma semana, aí toda a imprensa começa a discutir aquilo como se já fosse um consenso. Sabe o que você está dando sentimento para mim? É de um jogo de basquete. Do NBA. NBA. O negão lá atrás joga para o cara esquerdo, o cara da esquerda joga para a direita, recua a bola, e você está percebendo que vai acontecer uma merda. E acontece. O negão sobe. É lindo. Quer dizer, é um movimento estratégico que não nasce necessariamente de regras fixas. Ele é dialético, ele é esperto, exatamente. Ele se ajusta, ele se acomoda e ele complicia o universo político. Sim. Através da grana, ele paga. Então há um desdobramento de focos infecciosos, vendendo aparentemente coisas particulares, mas que tendem a uma funilação que quer a liquidação do Estado como ele é agora. Sim, exatamente. Tanto do ponto de vista do cidadão, que cada vez tem menos direito e menos privacidade, quanto das nações, que cada vez também tem uma capacidade de atuação menor. As soberanias estão cada vez menores. Acontece que quem mexe essas cordinhas, quem cria esses planos, quem desenvolve esse negócio, eles contam já com o que o Enio falou agora há pouco, assim, com a naturalidade do entendimento disso pelas pessoas comuns. Então aquilo vai se infiltrando dentro das sociedades e vai virando o ar que as pessoas respiram. É um trabalho então, espetacular. Eles contam com isso, eles contam sabendo disso. Eles conhecem a natureza humana. Porque a gente tem que... Do ponto de vista intelectual, é uma vitória do ponto da de vista subversão. intelectual é muito inteligente. E né? da condição de respeito que o homem tem de maneira natural por si próprio, pela concessão da sua personalidade a um movimento coletivo que vai acabar com a liberdade dele. Quer dizer, ele joga com a liberdade dele para se foder. Quer dizer, é inacreditável. E sem perceber. Então, é o que eu estava falando. Os caras que mexem as cordinhas, eles contam com isso. Eles contam com esse tipo de acompliciamento. Não sei se é acompliciamento, mas é de ingenuidade humana, que as pessoas são ingênuas. Não precisa andar muito. A história do Me Too é a história da nova ordem mundial. O Me Too começou com uma fulana que disse que tinha sido estuprada. Eles destruíram um pilar de Hollywood e continuaram no mundo fazendo isso. O que é isso? Nada mais é do que acabar com o macho. Tá certo? Não tem mais macho. E quando o pretexto não é bom, você descarrega, alija esse personagem que se tornou eu ia falar em italiano, impeach, se transformou
em alguma coisa que já joga contra e segue com a narrativa falsa. E através... Tem uma coisa interessante em português. Eu nunca fui teórico em propaganda, nunca bostejei nada. É mais instintivo, né? Mas tem uma frase que é literal, é curta e é tremenda, diz assim: reputation is repetition. Porra, que coisa boa, que inteligência está atrás disso, entendeu? Você vai levando as diversas mídias a concordar a certas plataformas de comunicação e elas fazem assim e você está dentro de uma cela. Eu usei uma imagem nesse meu último livro que eu notei, devido às perguntas que eu recebo dos leitores pela rede social, por e-mail. Existem duas grandes questões com relação a esse assunto que costumam confundir as pessoas. Uma delas é a questão de acreditar que isso se trata de nações, né? Como eu ouço os caras do PCO lá, o imperialismo americano. Na verdade, cara, não é nações, dos são 300, pedaços de nações. Dos 350 milhões de habitantes, tem 100 famílias que estão lucrando com isso. Mas aquelas que estão entrando nessa... Os outros, então não é o país está sendo usado, né, que é o que nos Estados Unidos eles chamam de Deep State, está sendo usado para implantar essas iniciativas e para favorecer e proteger os seus implantadores para que eles permaneçam no anonimato. Inclusive tem agradecimento do David Rockefeller à imprensa por não ter contado sobre as reuniões do Clube Bilderberg. Tem um discurso dele sobre isso, que eu citei no primeiro livro, uma parte dele que ele agradece a aos órgãos da grande imprensa por segurarem durante mais de 20 anos as informações daquelas reuniões. Essa é uma questão. Cometeu um erro brutal, porque ela descerrou, abriu a cortina e mostrou o fundo da privada. Sim, por isso que hoje eles evitam as questões, eles evitam deixar as questões no nível secreto. Eles preferem o estilo discreto, porque o secreto provoca mais curiosidade. E quando é revelado, vira uma bomba. Agora, aquilo que é discreto, como por exemplo, o site do CFR disponibiliza diariamente todas as discussões que são feitas lá dentro. Mas ninguém lê. E se um dia alguém denuncia aquilo, eles falam, não, mas está no site aqui, ó. Não, perdão. É um passo além disso. Através de uma falsa cultura tecnológica, que é o linguajar do exercício do direito, eles, por frases elípticas, acabam construindo uma rede de despachos, de declarações, que está lá, disponível para qualquer um chegar lá. E se num futuro qualquer você diz, eu não concordo com isso nesse momento, tira o arquivo e mostra, olha a ficha aqui, nós já estamos falando isso e tal. Você assinou as linhas pequenas aqui sem ler. É tão inteligente isso. Eu tenho um defeito de fabricação. Eu respeito a inteligência. Até do mais desprezível ser humano, quando ele é inteligente. Está falando do Zé Dirceu? Boa, a mocinha lá sabe das coisas. A tradução disso que você está dizendo, tinha uma música nos anos 80, You own the money, so you control the witness. Lembra disso? É exatamente isso que, para mim, a nova ordem mundial faz. Ela vai comprando as opiniões de uma minoria e essa minoria influente, essa minoria passa a falar daquele assunto, e se você começa a ser contra, ele chama os amigos. Coisa sabida e perfeitamente encaixada, é isso mesmo, sempre foi assim, você não sabia? É um dos estratagemas lá do Schopenhauer, né? Que é você considerar, se já parte da premissa de que aquilo que você está dizendo é um consenso.
Isso é uma técnica de persuasão, né? De persuasão. E o segundo fator, que eu falei de dois, que causam algumas confusões, é o fato de que essas iniciativas nem sempre conduzem aparentemente ao mesmo resultado inicial. Então eu usei no meu último livro uma imagem sobre como funciona um conjunto de engrenagens, né? Existem os eixos principais, né? Quando você põe... Existem os eixos principais. E existem os eixos, acho que eu chamei de auxiliares aí, ou secundários, não lembro agora. Esses eixos secundários, eles podem estar girando ao contrário do eixo principal. O que não significa que ele não esteja a favor. Que não significa que ele esteja a favor. Então, algumas coisas que eu dei alguns exemplos no livro, que mostram que parece que aquela engrenagem está girando ao contrário. Você fala, mas por quê? Mas lá na frente você vai ver o resultado que ela vai trazer. Eu tenho uma dúvida desgraçada. Nós três aqui comungamos com a mesma hóstia, não é? A gente pensa da mesma maneira, com um tipo de informação um pouco diferente um do outro, mas a gente vai na mesma direção. Sim, o sentido é o mesmo. Agora, você é rico, né? Tremendo pobretão aí, coitado que escreve Escritor, ser rico no Brasil. É um infeliz, porra. É o Paulo Coelho e o padre esse está Marcelo. falando de gente importante agora. Os três... Nós não somos nada. Vê quem vende livro no Brasil. Se não fosse o Facebook e a mídia digital, a gente não tinha nem se conhecido. Eu vivo dizendo, eu não sei, eu acho que eu não seria escritor desses temas. Eu sempre já era escritor. Sem essa provocação. Eu escreveria romance, mas a internet me possibilitou buscar um conhecimento que eu não tinha ideia nem que existia. Nem do tamanho. É o que eu digo no meu primeiro livro, que eu espero que você leia. Tem uma parte de por que aí você vai entender por que a capa é uma imagem trabalhada aí do 11 de setembro, que na primeira edição já era também. Era uma capa cinza, mas era a imagem do atentado de 11 de setembro. Que ele explica por que eu comecei, o espanto que eu tive diante das informações que eu comecei a encontrar. Eu não sabia o que era CFR, nunca tinha escutado falar de Clube Bilderberg, nunca tinha escutado falar, até 2001. Há quanto tempo faz isso? 10 anos? 18 anos, né? 18 anos? Agora você imagina... E eu demorei 12 anos para lançar o primeiro livro. Agora você estava elaborando. Né? Não, que eu escrevia na internet. Eu não me imaginava virar um escritor de não ficção. Não passava isso pela minha cabeça. Porque desde a adolescência eu queria ser um escritor de ficção. Eu tenho acho que uns 10 romances começados e uns 100 contos lá que eu preciso terminar. Devo ter... Eu publiquei só uma ficção até hoje, que é um policial, que eu vendo pela Amazon. Eu fiz um teste para ver o que as pessoas acham, mas eu percebo que os meus leitores querem que eu continue escrevendo sobre isso. Não, olha... Então eu acho que eu tenho um pouco essa obrigação, talvez esse seja o último. Obrigação. Essa palavra define tudo. Se você escreve uma ficção como Agatha Christie, escreve sobre crimes e tal, elaboração, é distração. Não ensina você nada a não ser como essa pessoa é inteligente, como os indícios foram sendo separados, como essa peneiração chegou até o momento em que o criminoso é preso. É lindo. Eu acho lindo bolar esses... Mas é uma distração. Mas é uma distração, tá certo? É uma descrição sem objetivo de mudança do status quo do leitor. Você está se distraindo. Agora, quando eu vejo o alcance, para usar a palavra genérica, do Facebook, e em relação à publicação dos livros, né? É tão chocante Porque a dinâmica é diferente, né? Não, mas... Se vocês falarem mais alto, vai ser melhor, porque as pessoas Não, eu vão reclamar que eu entendo. sem som. A leitura é fundamental, a literatura política é a base da mudança. Sim. Eu entendo, mas
sempre me assombra o alcance das coisas. É como se nós estivéssemos andando num trem a 10 horas por hora e agora nós estamos num avião a jato. Quer dizer, as coisas estão mudando de uma maneira tão brutal que nem o nosso protesto é mais adequado. Ele Entendeu? fica velho Entendi. rápido. O vocabulário muda, o vocabulário, a didática em que coloca os fatos e que permite as pessoas chegarem às suas próprias conclusões. Tudo isso tem um brilho que esmaece na literatura política muito depressa. Sim, muito porque- depressa. Porque a dinâmica é diferente eu penso mesmo, ela assim, é ó. bem mais dinâmica, inclusive. É bem mais. As Perdura coisas são mais. todas. Não, ela perdura menos. Cada fato já é superado. Por exemplo, nós estamos falando hoje daquele negócio de Brasília, vamos deixar para lá, e do ataque a Notre Dame. Daqui 2, 3 dias vai ter outro assunto e todo mundo vai seguir falando sobre aquele outro assunto. E no dia seguinte, algum que é um pouquinho mais importante, que é esse caso da Notre Dame, dura 3, 4, 5 dias. E vai ser relembrado daqui para frente, etc. Nesse caso, Mas nós- assim, o negócio, a notícia é perecível. A notícia é perecível. É, isso. mas não é mais não- ó, perecível. mas não é que nem manteiga São os fora comentários. não é são mais- manteiga fora da geladeira, não. Não. Porque tem alguns fatos que prevalecem sobre todos os outros e que criam a ótica necessária para entender a subsequência dos fatos colocados. Eu acho que Notre Dame é um desses fatores. Fatos. Antes da gente entrar 11 nesse de assunto, setembro é um outro. fato assim. marca E são são os aparentados, pontos de hein? virada, né? São São os aparentados. pontos de São virada. pontos de virada na sociedade. Aliás, a expressão é perfeita essa. É ponto de É virada. o ponto de não retorno. Eu cheguei a aquela do- escrever que eu acho que o século XXI só começou em 11 de setembro de 2001, É uma boa visão. né? Porque mudou completamente, Antes a mudou gente- as legislações, A gente só mudaram O toda a Natal estrutura. era Jingle Bells, não é mais. A música mudou. Eu penso que existem 4, a gente pode identificar pelo menos 4 dimensões aí dessa questão da circulação de informações. Eu acho que deve existir os livros mais profundos de temas restritos, que seriam os tratados, os livros específicos sobre temas. É preciso existir livros como o meu, que reúnem vários desses assuntos de forma resumida, apenas para inserir a pessoa naquele assunto, e se ela tiver interesse, ela vai aprofundar aquele que mais lhe interessa. Então, são esses 2 tipos de livros. Existe hoje a internet, né, que seria esse impacto mais imediato, você multiplica por milhares de vezes o teu alcance, você fala com milhares de pessoas ao mesmo tempo, mas de maneira mais efêmera. Agora, E existe o quarto aí, que na verdade deveria ter sido elencado como o primeiro, que é o livro o uso da literatura. Eu concordo que, por exemplo, um livro como Agatha Christie, que eu gosto de Agatha Christie, eu li quase tudo dela. eu li de ficção científica. Eu adoro monte. ficção científica. Ultimamente eu não ando tendo tempo de ler ficção do jeito que eu queria. Mas, eu também. mas a ficção tem uma outra função também, que ela também é útil, que é fortalecer no imaginário das pessoas aquelas... Pistas, dicas, pistas, uma espécie de ambiente intelectual que ela vai criando para ela mesma, quando ela lê. E Puta, mas eu acho isso... significa a educação do imaginário, Mas como diz isso é tão verdadeiro. o meu amigo Quando você Francisco pega um livro, Scorsin. quando você pega um livro que é do Orson Welles, que Orson Welles? Ele teve livro também, de roteiro, né? Não, mas é roteiro. Né? Não, eu esqueci agora. Mas se você pega história... Jorge Wells. H.G. Wells. Era parente. H.G. Wells. Então, H.G. Wells, a expressão Nova Ordem Mundial foi cunhada pelo H.G. Wells. Você vê, Era um escritor de ficção. Você vê como a ficção, quando ela é trabalhada
num sentido de estimular os conhecimentos que o cara não tem, mas tem. Se a pessoa me perguntar qual o melhor livro que você indica para entender Nova Ordem Mundial, eu indicaria uma ficção. Vai, fala quem? O 1984, de George Orwell. 1984. Não existe é uma ficção de 200 páginas, para a pessoa ler em 3, 4 dias, de leitura extremamente simples, mas a pessoa nunca mais será a mesma. Ela vai ver qualquer notícia da televisão, qualquer movimentação política, ela vai encarar, ela vai entender aquilo. Como ela vai perceber as iniciativas totalitárias, mesmo quando elas são bem disfarçadas. O outro livro é uma biografia, que é a biografia do David Rockefeller, que é a única oportunidade que a gente teve de ver um cara que está por trás da maioria desses planos, uma família que desde do início do século, desde 1915, já começa a falar em eugenia, em criação de um governo mundial. É uma família privilegiada. O terceiro livro... Ela é absolutamente... Eu tenho inveja dessa família. Então, eu tenho inveja da capacidade intelectual dela. Sim, são inteligentíssimos. Da provocação da provocação do imaginário, da cooptação das verdades, ainda que elas não sejam verdadeiras. A família Rockefeller criou mais de 100 instituições globalistas. Você tem que estar envolvido por elas, é inevitável. E quanto mais em algum momento você vai ser impactado. E quanto mais pobre é o Estado, pior. Mais profunda é a influência. Porque como a base do globalismo é o sistema financeiro internacional, que eles estão por trás disso, os bancos internacionais. Então, uma das coisas que eles têm é dinheiro. E quando a gente vê que essas famílias, as mais proeminentes na criação desses organismos, na produção desse conteúdo que circula sem a gente saber quem é o autor, que esse é o grande segredo. É tudo disseminado. Né? Parece algo consenso. Eles usam isso o tempo todo. As pessoas sabem, é consenso. Quando eu vejo na imprensa... Fala o terceiro livro, porque eu tenho um complemento a isso, a esses três. Então, o terceiro livro eu falaria do livro do próprio H.G. Wells, que é A Conspiração Aberta. Eu poderia falar do meu, que o meu eu acho... modéstia à parte, eu acho o meu primeiro livro... Pode deixar que eu falo. Ele abre... O que interessa é o tema. Para 150 temas aí. Mas eu indicaria esses 3 livros, extremamente simples os três são bem escritos, fácil de ler, gostoso de ler, e que vão dar um panorama geral da coisa. Sabe como é que eu sinto? Só uma observação. A diferença entre a medicina homeopática e alopática. Essa literatura é homeopática. Ela não mexe no teu timão de maneira definitiva. Norte, Sul, 354... Não. Sim. Ela tem a inteligência de fazer crescer, germinar dentro de você, aqui dentro, aquilo os fatos que você não estava atentado ainda. E tem uma outra questão que é até psicológica aí, que a ficção vai colocando na sua cabeça as informações e de repente, num momento de reação... numa simulação de verdade. Numa simulação de verdade, ótimo isso. E cria... Você vai reagir de acordo com esse imaginário que você criou ao longo do tempo. Mas é um imaginário reforçado. Que te criaram, no caso, de quem não escolhe os livros, que foi criado e foi metabolizado pela tua inteligência. Sem a gente, às vezes, a gente perceber. Porém, agora eu entro naquele complemento. A gente precisa contar também com vamos desculpar o termo, mas com a burrice humana. Porque quando essas informações caem, isso que o Alexandre acabou de falar, monta-se esse quadro dentro da cabeça de um sujeito que não entendeu direito o negócio, tá perdido. Vai virar vira uma bagunça dentro da cabeça dele. Daí que e ele sai propagando. Daí saem, primeiro, as generalizações vazias, segundo, as atitudes tomadas de maneira errada, de maneira confusa. Conduzida por cafetões da política. Conduzida por ponto.
porque Isso. Isso. Agora O cafetão da imagina. política, ele entendeu isso aí Pra direito. quem Ele- tem mecanismo? onde eu vou usar para Pra quem tem manipular muito esse dinheiro. povo aí? Ah, facinho. Para quem tem muito dinheiro, e eu estou falando O nesses Lula é o banqueiros primeirão deles. internacionais, Opa. é o grande putanheiro. É o grande cafetão da política. mas da parem para política. pensar, para alguém que tem muito dinheiro, o melhor dos mundos É que todo é a mundo liderança abaixo dele política fica brigando. corrupta. Ah, sim. Claro, lógico. Claro. Então, É por mais que eles fácil de promovem comprar. isso? O que É porque fizer- você compra o fuzil. Eu tenho um Entendeu? amigo, Vanderlei, ele vai ouvir vai ver com certeza isso, que fez minhas 2 primeiras capas, com quem eu converso sempre sobre isso, Vanderlei Caravieri, ele deve estar assistindo a gente. Lá atrás, quando eu ainda nem pensava em lançar o livro, ele falou uma coisa assim, ele falou, sabe por que esses bilionários aí estão apoiando o PT para chegar ao poder? Para depois comprar a Petrobras por preço de banana. Vamos erguer um brinde a essa Um brinde a essa conclusão. conversa. Não, Venha uma brindar com a conclusão gente. que é maravilhosa. Repete. Então, ele fala assim, colocaram o PT, saúde, vamos tomar, Tereza. senão é falta de Patrocinar educação. o Tereza, PT. saúde. Fortaleceu o PT no poder, porque durante o primeiro mandato do Lula, toda a elite apoiou o Lula. E quem cantou essa Aí bola? você pensa, Quem cantou que eles iam fazer isso? Olavo, para variar. E esse amigo meu falou assim, eu nem estava pensando em escrever esse livro, isso aí deve ter sido lá em 2003, 2004, quando o PT chegou ao poder. Ele falou, não sei não, mas sabe, falou assim numa conversa de fumando cigarro lá na casa dele, ele falou, não sei não, mas acho que esses caras deixaram o PT chegar ao poder para depois comprar a Petrobras. Ele usou a Petrobras, evidentemente, como símbolo Mas foi de isso. várias coisas. Pode ser Puta outra. frase. E aí vocês não podemos puta esquecer que no auge da Lava Jato, das prisões da Lava Jato, as ações chegaram no governo Dilma a R$5. E hoje acho que já deve estar o quê? Uns 40, né? 30, 40. Então é só fazer a conta. E como essa gente lida com bilhões, Divide imagina, o botim. 1 bilhão, Divide o botim. 1 bilhão. Claro. Depois ele comprou as ações a 5, depois você multiplica isso por 6, por 8 vezes. E você resolveu fumar? Ah, hoje A ele pessoa tá... não fuma tá e hoje ousado. está fumando. Hoje ele ousado. está nervoso. Tá nervoso, tá bebendo, tá fumando. Ele está emocionado com a nossa presença. Não, eu estou Só emocionado, pode ser isso. estou emocionado com a dificuldade que é você escalar essa muralha. Na verdade, o que Tem foi, um livro- o que tem um foi livro- feito no mundo inteiro Perdão foi... só uma coisa. Tem um livro, tem um filme, uma série na TV que eu gosto de ver, embora eu não entenda absolutamente nada dela. Chama-se Game of Game Thrones. of Thrones. Porque, puta, tem É legal, recorrências que não dá para você estabelecer, foda-se. Então você vai levando. Agora, tem pequenas metáforas, pequenas histórias que são bacanas. Mas tem uma que sempre é assombrosamente importante. É a muralha. 200 e tantos metros de muralha, porra, separando aquele reino do mundo, que é a ilusão de todos reis que vieram atrás de montar estruturas de defesa, mas não tem estrutura de defesa que segure o conhecimento, a inteligência, a informação. É uma coisa dolorosa. Acho que o nosso dever, a direção da nossa vida, nós estamos levando de uma maneira extremamente futurística. É uma palavra meio estranha essa. Sim, mas premonitória. Ou futurística mesmo. Premonitória no sentido mais amplo da inteligência, do uso da imaginação e da fantasia que pode ser concretizada. Agora, o futurismo nasce não de uma visão de um desempenho em que didaticamente a gente vai trazendo para o rebanho as pessoas que acordaram para a nossa verdade. Não é isso. É um lance livre. Começou, eu falei de basquete, começou, o cara... E a bola foi... Quer dizer, você não sabe por que aconteceu isso, você não sabe como aconteceu isso, mas aconteceu isso porque alguém se arriscou a que isso acontecesse.
Nós estamos num mundo em que a gente não tem uma visão nem no sentido futurístico e nem premonitório daquilo que vai realmente acontecer. Por exemplo, agora, na França e no mundo, depois da destruição da Notre Dame. Quer dizer, e das frases do aquele viadinho Macron, que disse que ele ia construir ainda mais bonita. Não, ele falou uma coisa mais fodida do que essa. Muito mais. Puta merda. Ou seja, é uma coisa que qualquer um poderia prever. Eu mesmo fiz um comentário logo depois que aconteceu esse negócio. É uma coisa que qualquer um poderia prever. Agora, não tem a comunidade internacional, vamos chamar, a comunidade de cultura internacional, não precisa ser católico, pode ser protestante, pode ser ateu, pode ser alguém que dê valor à cultura do jeito que ela é, do jeito que ela está, do jeito que ela nos foi. Isso é um legado do passado. E que a gente está levando para o futuro sem saber o que é. Sim, então, a gente tem que manter do jeito que foi feito. Não tem nada que ficar inventando de multiculturalismo, uma puta que pariu aquele negócio. Não tem nada que ficar inventando multiculturalismo. Agora, vem cá, os caras vêm aqui, derrubam a catedral, que é um dos símbolos da cultura ocidental. Não estou nem falando do cristianismo, é um dos símbolos da cultura ocidental. Os caras vêm aqui, derrubam, e depois vem um lá, vão financiar, vão fazer, eu chamo o Estado, vamos fazer um negócio multicultural que é para todos. Não é para todos, aquilo ali era católico, tem que ficar ali. Católico, apostólico, romano. Enfim, e é patrimônio da humanidade, mesmo que o sujeito não seja católico. Tanto faz. Eu sempre falo isso, que a pessoa pode ser ateu. Exatamente, precisamente. Isso aí, o que é a cultura ocidental? A pessoa pode não acreditar em nada. Mas ela não pode negar. Agora, perdão, a França abrir as suas praias para a invasão de milhares de árabes que saem dos árabes, muçulmanos e correm para um lugar que já está esperando determinado, entendeu? E não vem famílias, não vem crianças, não vem velho. E tem estados refugiado, a puta que pariu. Aqui refugiado, caralho. Então, refugiado... Agora, além de e aí eles vendem essa cultura de que é preciso abrir espaço para a gente crescer. Mas que abrir espaço? Vai lá. Vai lá, sei lá, na Síria, quem falou isso? Deserto. Sabe quem vai lá? Isso? E eu odeio essa mulher. Eu odeio. Aquela... Não vou falar isso. Não convém. Aquela senhora honrada. Honradíssima, que manda na Alemanha. Ah, sim. Aquela que foi agente do Serviço Secreto da Alemanha Oriental? Que é o pai dela já. Aquela que... O pai dela também era, né? Aquela que desfilou. O pai da Angela Merkel já era um agente. Não fala o nome dela. Não, ela está longe. Ela não entende português. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque, como você falou no começo da conversa... Planejaram isso. Já planejaram. Isso chama-se imunização cognitiva. Perfeito. As pessoas estão imunizadas. Ele vai falar do multiculturalismo e todo mundo vai achar lindo, porque ele tem uma claque que quer isso. Agora, eu já olho da... Quer não, está disponível. Está enfraquecida na sua moral. Está abatida pelas informações que derrotaram o seu critério. Entendeu? Por isso que a Tereza acabou de falar, que nós colocamos na capa do primeiro, o David Horowitz, político, publicado no Brasil pela Armada, nós colocamos um George Soros mexendo as cordinhas de Obama, Merkel, Macron. Não coube lá aquele Justin Bieber lá do Canadá, mas deveria entrar esses caras. O Obama foi preparado durante 4 anos para ser presidente. Agora, o Obama foi advogado da Acorn, que era uma das ONGs. O Saul Alinsky fundou, sei lá, parece que 70 ONGs e tal. A Acorn era uma delas. A Acorn era uma delas. E o Obama a Acorn é um guarda-chuva de ONGs, né? É um guarda-chuva de ONGs. Ela tem várias, é que nem a Open Society do Soros, ela é um guarda-chuva de outras ONGs. E bota um negão simpático, com um sorriso legal. Que dava aula de retórica. Que tem, sim, tem uma puta ele dava aula de retórica. Ele tem filhas que ficaram uns bagulhos. E tem uma mulher que virou um trem. Mas tudo bem, ela tem aquele... Ela parece mais homem que ele. Né? Pô, a mulher
Não, o Obama é inegável. Ele é bom pra tem um burro. talento de simpatia. Mas ele não escrevia os seus próprios discursos. Sabia? Dizem que foi aquele Não, foi um Jeremiah menino Wright, né? canadense. É um canadense, eu vi. Um menino Era um canadense. Não foi o Jeremiah Wright? Não, aquele... foi um menino canadense. Teve coisa esqueci o dele nome que, dele, que mas ele era ele que copiou escrevia. Dreams na of My faculdade. Father. O livro dele é daquele... Dizem que aquele livro que ele escreveu sobre o pai Dreams of My Father. é daquele líder polêmico Jeremiah lá. Wright. Não é esse, não. Não é esse? Mas faz. Não. Olha, vai, Depois eu lembro, é um mas nós temos um outro. mal entendido. Mas tem aqui. esse canadense que escrevia os discursos, que eram E pessoas ele jovens. tinha um estúdio de gravação com ensaios diários dele e da Michelle Obama, em que eles eram direcionados, eles direcionavam o público para parar na hora, para o público aplaudir, e eles tinham todas as câmeras montadas e um discurso absolutamente ensaiado. Ele nunca leu um discurso. Mas A eleição... Você sabe que eu acho que. Onde nós já vimos isso? Ó, a eleição do Obama, só para gente fechar o Obama... 1984, que ele acabou de falar, e no Admirável Mundo Novo, que para mim não deixa de ser... Não, Faz tempo que eu suspeito que ele fez uma entrega, ele dedurou ali O Aldous que Huxley, era o Aldous Huxley, porque ele fazia parte da Sociedade Fabiana. Sociedade Fabiana e do, Assim do, como do, a H.G. instituto Wells. antes, sim, aquele instituto que teve antes o Tavistock, que existe Tavistock. até hoje, não é? E Ele fez parte Julian- das primeiras diretorias. Julian Huxley que o foi, irmão foi dele presidente é o daquilo. criador do WWF, É. junto com um cara que chama Hetzinger, o sobrenome, eu não lembro o primeiro nome, acho que é Joseph Hetzinger, que é o criador da ideia da União Europeia. Mas veja, Que é ele foi o que convenceu o príncipe Bernardo da Holanda a criar o Clube de Bilderberg. mas você sabe que nós temos Então, uma. a WWF, que é essa ONG dos ursinhos lá, World Wildlife Foundation. bonitinho. Isso é nó na língua. ela é uma das principais organizações, das mais antigas até, com a intenção de criar esses ambientes para que, quando vier o discurso, as pessoas aceitem e virem a claque. Claro, como pô. ela disse. Você desagrega. Você divide a sociedade. Desagrega Isso aí. as tuas defesas, as suas posturas, as tuas verdades, numa porção de cacos que fazem você duvidar das suas posturas definitivas. Sim. Eu preciso Não, a ser palavra mais- perfeita é eu essa, preciso fazem a ser gente mais duvidar da dialético. realidade. Eu preciso de uma abertura mais Preciso ser mais tolerante. espontânea. Eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ser Quem fofo. sabe eu seja fechado como um homem da Idade Média, raciocinando dentro de um cubículo, de um Essa é quadrado. outra ideia plantada errada. Entendeu? Como o homem da Idade Média. O homem da Idade Média era bem melhor do que a gente pensa. Mas eu sei disso. A Idade Mas das Trevas, basta- a Idade das Trevas fez Notre Dame. A nossa era das 1200. luzes pôs fogo na Notre Dame. Pôs fogo na Notre É em Dame. a gente 1200, vê, porra. Quer dizer, não, e depois bom, a Idade Média, que eu mencionei aqui, foi aquela ensinada na escola. Hoje, quando eu vejo a pessoa usando o termo medieval, isso é medieval. De maneira. Aí eu de já maneira vejo burra, que o cara né? não, ele ainda não, mesmo que seja uma pessoa, às vezes, pessoas que a gente gosta, que sabe que são inteligentes. Sim, Mas ele aí eu tá vejo mal ainda informado. tá com esse resquício daquela coisa da Idade Agora deixa eu Média. fazer minha Que propagandinha. eu porque- vi um professor desgraçado falando na TV Cultura. Isso aí quando eu estava escrevendo o segundo livro, Bem-vindo ao Hospício, eu cito aí. Falando que a Inquisição matou milhões de pessoas. Aí a gente fala assim, milhões. Milhões, eu digo, aonde? Na Europa, na Idade Média. Aí você vê as deixa eu fazer grandes minha cidades, propagandinha. que nem Roma. Quanto tinha Roma? 1 milhão de habitantes. Incluído o quê? Não tinha 1 milhão. As invasões. Não, ele fala, não, a Inquisição matou milhões. Aí você fala, Deixa eu fazer minha não sobraria a propagandinha. Se não Europa. tinha. A mesma coisa do discurso do Lula, né? Tinha milhares, não sei quantas milhões de crianças na rua passando fome no Brasil. Aí E o outro agora- chega para agora ele não e fala, tem pô, mais. não tem essa população. Agora deixa eu fazer minha propagandinha, porque foi por causa disso que o Alexandre acabou de falar que eu implorei ao Ricardo da Costa que nesse próximo livro dele, chama-se Visões da Idade Média, está sendo diagramado agora,
E eu vi que você já arrumou uma confusão. Já arrumamos uma confusão, porque o imbecil entrou lá, não vou nem dizer o nome do cara, porque ele entrou lá dizendo que o Ricardo é um ideólogo da Inquisição e pintando a Inquisição como um negócio. Olha, a Inquisição... Bom, então eu pedi, e o Ricardo que... Ele não queria errar de jeito nenhum, então ele convocou um amigo dele, que é um grande pesquisador da Inquisição, o Dr. Milton Vasconcelos, que é assim, ele conhece muito desse tema. Então eles escreveram um dos artigos. O livro vai ter a mesma divisão que o livro anterior, Impressões da Idade Média. São 3 artigos de cada arte, história, filosofia e literatura. E eles incluíram esse artigo extra para explicar o que era, para que foi feita e para que servia a Inquisição. Num próximo, quem sabe a gente consiga falar de cruzadas, que é outro tema que levanta... Me interessa muito, por favor. Só falam bobagens então a respeito eu vou te dar um de livro cruzadas. que eu ainda não li, mas eu recebi o César, vou fazer a propaganda da minha editora aqui. Qual? A Vida Editorial lançou o Manual Politicamente Correto das Cruzadas. Sensacional, do Islã das Cruzadas. Do Islã das Cruzadas, ainda não li. Eu já recebi ele queria. em casa, vou te dar esse livro. É ótimo, só ele tem Ainda alguns não erros li. de revisão. Eu não li. Você vê o processo de educação. Para de tossir, porra. Perdão. Já chega o eu tossindo aqui. Perdão. Vamos chamar isso aqui da... Vocês não vão... É o Jornal da Tosse. Agora, sabe... Tem o curso do Olavo de Carvalho, chama COF. O Coffee. COF. Que bom senso. Teve o senso de ironia. Você não tossiu ainda. Eu não Por quero favor. pegar. Como Por eu sou favor. o jovenzinho aqui entre vocês. Mas eu estava falando e você me interrompeu, criança. porra, com tosse aqui. Eu acho que a nossa educação, a educação que nos foi trazida, é uma educação que precisa ser desconstruída. É um processo terrível, porque essas verdades iniciais, na escola e na literatura que nós tivemos, política inclusive, que nós tivemos acesso, todas elas são consequentes e conectadas. Conectadas. Portanto, você... É isso que eu ia falar. E na tua virgindade, você acaba se envolvendo neste convencimento. Agora, você imaginou você pegar um cara de opinião fechada sobre isso? Você fala, Idade Média, quais são as imagens que vêm? O camarada sendo torturado. Fogueira. Burro, todo mundo era burro. Ninguém sabia de nada, as pessoas eram tudo supersticiosas. Aí fala, e eram tudo um monte de burro. Aí você fala, um monte de burro construiu Notre Dame. Construíram a Catedral de Chartres, que é talvez a Catedral de Chartres, na minha opinião, é a maior obra humana da história. Quer saber de uma coisa pior? São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, Alberto Magno. Sabe o que é Dante pior ainda Alighieri. agora já? Você lê sobre o incêndio e diz, porra, a estrutura era toda de madeira. O quê? Os caras seguraram aquilo 800 anos de madeira. Mas puta que pariu. Posso dar uma dica aqui pros nossos... E não tinha nenhuma prevenção para incêndio? Ó, vou dar uma dica, não sei se vocês já viram. Eu falei isso hoje e a gente já volta isso aí. E batendo de frente contra essa oposição cada vez mais ativista dos muçulmanos, você admitir, você imaginar, você ficar envolvido no wishful thinking de que eles não vão trazer a guerra para nós. É preciso ser muito burro para acreditar que essa merda foi incidental. Não é. Não é. É um projeto. É um terrível projeto. Eles estão vendo o teu obituário. Eles estão escrevendo o obituário da Estão querendo escrever, só que eu acho que eles passaram um pouquinho do ponto com essa sucessão de ataques. Nos últimos 4 anos foram centenas de ataques. Nessa última semana foram 12 ataques, mais o da Notre Dame, 13, número funesto, né? Eu acho que passaram um pouquinho do limite. Não, e assim, então, nós não estamos falando das igrejas da África. Sabe o que eu escrevi? Isso, e eu fiz... Que na igreja da África... Principalmente na Nigéria. Principalmente na Nigéria, aquele grupo Boko Haram. Olha, no dia que o Boko Haram faz o ISIS
parecer Não, maneiro. é a mesma coisa. Não, é a Boko mesma Haram é coisa. pior. É a mesma É coisa. repressão. Naquele Boko dia Haram que está sequestrando crianças. naquele dia que Pra um fazer na a guerra, Nigéria, psicopata... guerra- que tem até um filme maravilhoso sobre isso, chama Redenção, que é a história real de um evangélico americano que era... Ele era um sim. bandido. Assistam esse filme, chama Redenção. eu vi. O cara era um bandido, tinha a vida toda torta. E aí ele se converte, mas era um cara que ele não tinha um futuro na vida. E aí falaram pra ele, você não quer ir cuidar de umas crianças lá na África, cara? Acho que o pastor falou pra ele, ele falou, eu vou. O cara não tinha um futuro, ele queria melhorar a vida, queria sair do crime. E aí ele chegou lá, e aí enfrenta esses exércitos do tipo Boko Haram, que sequestram crianças para formar um exército. E ele vai trabalhar numa creche dessas para tomar conta das crianças. E aí ele fala, o que eu sei fazer? Eu sei ser bandido, eu sei dar tiro nos outros. E aí ele começa a proteger essas crianças usando aquilo que ele tinha de mal contra a serviço do bem. É ótimo esse filme. É um negócio meio... É um filme que chama Redenção. meio gárgula. Eu assisti. E para encerrar esse Mal contra o assunto mal. de nova ordem mundial, de Idade Média, ligado agora ao atentado sei lá se é atentado, o acontecimento aí no Notre Dame. Não é coincidência, né? Não é também, coincidência. Na Mas só Semana pra encerrar, Santa... Olha, nós estamos, vamos fazer o seguinte, na quaresma. você falou isso e nós dois vamos reagir a isso sem contraditar com argumentos. Vamos balançar a cabeça? Só balança a cabeça. Então, eu vou indicar aqui para as pessoas assistirem um documentário que está no YouTube, é super simples, tem dublado, tem legendado, que se chama A Magia ou o Mistério das Catedrais Góticas. Tem um documentário eu que vi. mostra como foram construídas as catedrais e inclusive tem Catedrais de... as catedrais góticas. A gótica. Que é a arquitetura mais linda que eu conheço. Mais linda da história da humanidade, eu também acho. Eu acho que a Catedral de Chartres, É espetacular. eu nunca fui. Eu né? Infelizmente ainda não fui. Para mim é a maior obra da história da humanidade. Porque lá remete, tem. É que te remete, Lá tem arquitetura, é que te remete escultura, te remete à religião que você não, interiorizou ela por atinge um observação, lugar que não ninguém só. entende, né? São pinturas que alcançam como, por exemplo, eu acho que o Basílica de Caravaggio, São Pedro é um... o Caravaggio não tem uma explicação por que aquele jogo de luz dele nos provoca, eu acho ele o maior pintor da história humana, exatamente por isso, ele pegava uma cena bíblica, como aquele... E que mexe, é a convocação de São monte, Mateus tem ali, mexe no teu que inconsciente. tem a mão, Mexe tem o no dedo de inconsciente. Jesus apontando e a luz exatamente na mesa, e É um ele está milagre. contando moeda. É um milagre. E tem um outro falando assim, é ele que você está... Eles não estão apontando. vendo, ali acho que chama invocação, ou convocação de Mateus, de São Mateus. É linguagem de quadrinhos. E eu vi que o Caravaggio era um cara assim, ele matou uma pessoa, Ele era um louco. viciado em ópio, arrumava briga. Beberrão. Numa briga ele matou uma pessoa, teve que fugir porque morreu com 30 e poucos anos de idade, parece, acho que menos de 40. Mas ele chegava na igreja e falava, eu gostaria de pintar algo relacionado a esse... Ele pegava um tema que ele achava que aquilo poderia ser a sua redenção. Ele sabia que ele estava fazendo um monte de coisa errada. É um exemplo claro do que somos nós, todos humanos. Mas ele tinha, naquele momento, ele pintava aquilo como uma conexão dele com o divino, com Deus, como forma de pedir perdão, de redenção. Falando, eu sei que eu estou errado. E aí ele escolhia as melhores cenas. Eu acho que esse é o grande... Quem lê o Novo Testamento vê que as grandes pessoas que Jesus valoriza são aquelas que estão nessa situação. É o Judas. É o cara que está do lado dele ali na cruz e fala, fala pro outro lá, nós dois merecemos ser mortos, mas esse cara aqui não, cara. O cara não fez nada. Não fez nada. É a hora que ele fala, você ainda vai encontrar comigo ainda hoje no paraíso. Quando ele fala pro outro, que é o rico, que está fazendo tudo certo, para cada pessoa, ele dá o desafio certo, que é o que ela precisava. Então eu acho que no caso do Caravaggio, aí
completando, não sei porque a gente entrou nesse assunto. Ele não esquece que ele já carregava o nome de Michelangelo. Né? Que também se chama Michelangelo. E ele... Então, esse é para mim o grande sentido da arte. E é nesse sentido que eu vejo as catedrais como as maiores obras da humanidade, todas elas, mas principalmente a minha favorita é a Catedral de Chartres, porque ela concentrava todas as grandes obras humanas. A pintura, a poesia, a música. As catedrais eram pensadas para a música. Eu tenho um desenho... Eram pensadas para elevação. Para não dar eco. E para elevação. E a ideia... Porque a gente não pode esquecer que naquela época ninguém tinha pintura em casa. Na Idade Média ninguém tinha pintura em casa. Ninguém sabia ler direito, portanto aquilo tinha que ser ensinado por ali. As tintas são caríssimas. A maioria das pessoas não lia a Bíblia, porque não sabia ler. Não sabia ler. Então, ali, as estátuas, as cenas bíblicas... Aliás, uma das coisas são da ali malvada era Igreja o Católica. Evangelho. As pessoas não sabiam ler. Onde que eles iam aprender a ler se quisessem, tivessem? Era nos clérigos. Na cátedra. E o clero ensinava através... E o clero era algo... De imagens. Através de imagens. O clero era algo amplo. Porque era assim, bastava a pessoa saber ler, ela provavelmente estava ligada à igreja. Porque eram só essas pessoas que liam, que sabiam ler. Então tem uma coisa legal nesse documentário que eu falei sobre as catedrais góticas. Não, o Redenção é um filme de ficção excelente, baseado numa história real. Eu vi o filme. Acho que está no Netflix esse filme, é fácil de ver. É um filme excelente, eu achei ótimo. É um filme feito por evangélicos, tudo, mas eu achei ótimo que mostra como dá para usar até o lado mal, a nossa maldade. O efeito do gárgula, que você acha que é um gárgula? Exatamente, o gárgula é para isso mesmo. Numa catedral gótica, o gárgula é o mal, é a minha agressividade contra o mal de verdade. É para espantar. A gárgula. É a gárgula. É isso. Agora, eu vi ontem um filme que me tocou muito na TV, um documentário. Daquele pintor espanhol. Qual? Dali? Não. Velasco? É de um sujeito que não tinha prestado atenção nele. Picasso. Não, mas foi Picasso? Picasso? Não, é outro, daqui a pouco eu lembro o nome, tanto faz. Mas o sujeito, o camarada, ele começou como pintando do jeito clássico e depois ele foi se deslocando para o mundo de subjetividade e simbolismo. Velázquez. Não foi. Então, não desse filme. Então, quando termina, ele tem as 3 últimas obras dele. Ele já está com 80 e tantos anos. Eu estou com 84, aliás. Presta atenção no que eu digo, senão vou ouvir 2 vezes. Agora, o cara faz uma coisa interessante. Ele tem 3 telas brancas, isso nunca vou esquecer. Os trabalhos dele são muito interessantes. A arte moderna nasceu com ele, é um sujeito que teve um desempenho, e então ele gostava do Gaudí. XVIII, por aí. Ele gostava, então é mais novo. Ele gostava do Gaudí. Eu acho que você está falando do Miró. Miró. Sim. E o Miró produz a obra-prima dele. Eu dormi pouco essa noite, pensando nisso. Ele, nos momentos de abstração dele, ele vai para um quarto que tem 3 grandes telas brancas. E ele pensa. É o momento dele pensar. E tem uma tela final dele que mostra 2 telas que ele faz isso. Uma linha. Outra linha. Em outro quadro. E chegou. O limite quer dizer, eu não tenho capacidade, eu não tenho inspiração, eu não tenho vontade de trazer para as pessoas aquilo que eu sei, porque elas não vão entender. Então, sabe o que eu vou fazer? Uma linha, que é para mim, é para contar que eu caí fora da tela, eu estou fora do universo. Isso é coisa de gênio, né? É gênio. Isso é coisa de gênio. Então, não é inegável. Agora, é de uma coragem fazer esta linha só,
né? E a inteligência tua de desdobrar aquele gesto de rebeldia, ao mesmo tempo consequente, ao mesmo tempo derrotada, né? Que expressa numa linha trêmula a nossa vida e o encaixe da nossa vida na humanidade. Isso é coisa de gênio mesmo. Não é qualquer um que pensa, que raciocina nesse... Não. Nesse sentido. Mas ele teve na segunda... Ele pegou a Segunda Guerra, ele pegou a Guerra Civil Espanhola. Ele pegou tudo. Ele pegou tudo. Pegou 35 anos de Franco. Né? Aliás, eu tive sob a direção de Franco e dos seus clérigos na época da minha vida. Ah, é? Você teve? Morando lá, Eu tive uma puta sorte. Minha vida foi um jogo de bilhar que nunca acabou. Faz ele assumir o compromisso agora no público. Sabe o que me ocorre? Você precisa contar essas memórias, nós vamos escrever e nós vamos publicar. Sai pela cá e assume o compromisso, olha para a tela ali e fala que nós vamos escrever suas memórias. Porque você é um guerreiro, a Armada nasceu para isso. Por isso que o nome é Armada. Tá incluída outra dose aqui já no preço fixo? Vai em frente. Eu vou trazer mais. Eu preciso Nós trazer vamos mais. te dar outra garrafa dessa. Esta condução da vida, quando já chama Isto é o néctar. Isto aqui é o néctar. Tá bom, dá aqui o néctar. Nós estamos com um publicitário aqui, o mestre da publicidade, ele não consegue... Você conhece aquele provérbio? Merchandising? Fudido e meio? Hoje você enlouqueceu, né? Fumou um cigarro, bebeu... Dois? E ainda tive a fiscalização. Se a gente vier aqui todo dia, ele vai parar lá na Cracolândia. Vai acabar tomando rabo de galo na padaria. Saúde, obrigado por essa honra aí. Obrigado por essa honra. Vou fazer um pedido. Então toma mais uma e Peraí, eu tenho um pedido. Então faz o pedido. Maria Tereza, a máquina está ligada no modo automático, não tá? Sim. Então vem aqui. Atrás de mim. Atrás de você? Isso. Vamos fazer um brinde. Fazendo um carinho em mim. Fazendo um carinho em mim. Isso. Juntinho. Saúde, juntinho. Tereza, saúde, saúde, Márcio. Eu faço esse brinde a tudo que é bom na vida. E tudo que é bom na vida me foi trazido pela Maria Tereza. Eu amo essa mulher. Apesar de ter sido lindo, hein? Apesar de ter vivido uma vida de putaria, eu adoro essa mulher. Assim ela vai até comprar outra garrafa desse para você. Estou emocionado. Bom, agora já conseguimos a confirmação dele aqui. Depois agora, este cara, eu amei ele. Eu nunca tinha prestado muita atenção nele. Eu tinha ido à exposição dele lá em Madrid, em Barcelona e tal, mas nunca tinha ligado a ele. E esse filme me fechou o meu conhecimento, me trancou dentro da verdade que eu estava obscurecendo pela minha ignorância e, de alguma forma, também pelo meu desprezo por essa coisa modernosa, simbólica, que me enche de ódio. Mas nem todo modernoso é ruim, né? Não, mas é lógico. Aí que está o... Aí isso é que é a chave de tudo. É isso que é a chave. Assim, tanto que quando o que é a arte? O que é o conceito de arte? Pelo amor de Deus, é muito vasto, muito extenso. Tudo. E assim, lógico, a gente vai falar essas porcarias hoje, isso é lixo, né? Mas um cara que realmente sentia aquilo e que estava tentando transmitir alguma coisa profundamente humana. Aí vem um lance interessante. Não dá pra gente dizer que assim, puxa, pra mim é coisa de gênio, né? Mas só virou gênio porque teve quem reconhecesse ele o gênio. E aí vem... Quantos gênios você cruza na rua por aí e não sabe que é gênio? Então, esta é a nossa missão no mundo, é revelar a genialidade da intuição, do conhecimento desaparelhado, a genialidade e a grandeza. Sabe, da sua cadeia. Sim. Sabe? Genialidade e a grandeza.
eu, assim, como editor, eu posso falar de todos os meus autores, todos os autores que a Armada publica, inclusive este que vai publicar. Porque agora ele já Todos. sumiu aqui, senão a gente vai na justiça. Assim, são gente de Já uma... sumiu aqui. Não, espera, ela de tem uma- que depois postar o Por favor, vídeo. tem que postar o vídeo. Senão eles não tá. editam aqui. Mas todos eles, inclusive agora, foi para a gráfica hoje, a Tragédia da Utopia, do Percival Pudina, que assim, todos eles são de uma grandeza eu gosto enorme. O Pudina é ótimo, né? Ele é Pudina, assim, é o rei da... Ele escreve no nosso site. Aliás, Sim. propaganda também, pô. Os caras fizeram a deles. Então O rei do poder de síntese. E o segundo é esse aqui. Pera aí, O poder agora de chegou a síntese. minha hora de fazer Por favor, comercial. perdão. Essa mocinha que veio aqui para dar um beijinho, é muito mais inteligente do que eu, vai muito mais fundo do que eu nas coisas. Eu sou um pequeno idólatra perdido. Agora, nós temos um site que se chama A Reunião. Sim. Na minha opinião, que não é absolutamente neutra, Bom, a minha também não vai ser. porra, nós estamos fazendo Um trabalho tô fazendo sensacional. um site legal, viu? Legal Sim, mesmo. Olha, essas iniciativas, e eu como editor eu também posso falar isso, essas iniciativas de A Reunião Iluministas. são, do ponto de vista literalmente da linguagem, são iluministas sim. Aqueles meninos do Burke, Instituto Conservador de São José dos Campos, tem o pessoal no Rio Grande do Sul fazendo isso, tem o Círculo Monárquico de São Luís, comandado lá pelo José Loredo, que é o comandante também da Resistência Cultural. Tem um monte. Essas iniciativas estão aparecendo e tem muito velhão que nem nós, que estava assim, com a coisa entalada aqui e misturado com um monte de molecada. Molecada, eu estou falando 25, 30 anos, assim, os moleques estão nascendo, estão aparecendo, tem um monte de gente com bastante conteúdo para expor ideias muito boas e Mas tal. nós não Muita tínhamos gente espaço. formada, não tínhamos. Muita espaço. gente formada pelo Olavo. Vamos dar os nomes: Olavo, o próprio Pudina, José Nivaldo Cordeiro, você. Assim, sabe tem que um eu monte de gente que vem Você sabe batalhando como é que aí eu há ba- muitos anos. Usando a palavra batalhando. Antônio Paim, Fedeli. o próprio Ricardo Vélez Rodrigues, que está aí nessa batalha faz muitos Tem anos. artigos ótimos. Tem livros, tem artigos ótimos, tem um monte de gente que está começando a ganhar mais notoriedade. Estava circunscrito a círculos de alta cultura e etc. Eu acho Mas que... eu acho que o maior responsável por isso, talvez não seja o único, mas o maior responsável por isso é o Olavo. Agora, você sabe o que eu fazia na minha época? Eu nos fiz o anos- Instituto de Defesa do Consumidor. Puta, é isso. Você sabia disso? Procon. Não sabia, mas eu não sabia. Eu não Você fiz o ficou- bostejante. você ficou na Espanha, né? Eu fiz o Procon. Não, foda-se. Foi feito. Eu fiz acho a que você- proteção e defesa do consumidor. Fiz eu. Nasceu na minha mão. Foda-se. Já foi. Eu acho Já que você acabou. deveria mas andar com uma isso é um- camiseta. Uma camiseta. Eu fiz o Procon. Não, você deveria. Não, e uma camiseta também do que ele fez do baleiro da Bala Kids. Puta que pariu. Não, mas o que eu quero dizer é que. Não tem nós ninguém não- da minha idade. nós Pra não baixo. precisamos. Olha, pra- esse livro pode ser lançado junto com uma camiseta. Uma camiseta. A camiseta vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Puta, vai ser do caralho. Roda Baleiro. pode ser um Vai ser do caralho. Um livro Agora- lançado junto com uma camiseta. Agora, Não só uma foda. sabe o que é legal nisso tudo? É que eu passei a minha vida inteira me vendendo profissionalmente. Então, cada vez que eu dava uma palestra, fazia um programa de TV, me envolvia com ideias, eu arranjava um jeito de twist isso e chegar em mim. E dizer assim, era um jeito. Eu passei minha vida inteirinha fazendo desse jeito. Você tem saudade da época Mas isso é o detalhe do da gênio. tua época de Pro-M? Tem saudade dessa época? Tenho, mas eu não me incomodo. Não? Não. Tem um puta monte de coisa. Bom, vocês estão conversando há 1h15. Sabia Então disso? é melhor Daqui a nos pouco despedirmos. as pessoas vão dormir. Eu vou dormir. E eu quero servir para vocês uma sopa de ervilha. Vocês topam? Oh!
Tem razão quem diz, botou o presunto na porta, aparece todo mundo. Ó a cara dos três contentes. Eu como pré-diabético, já estou enfiando o pé na jaca com isso aqui. E eu sou diabético. Quem é a agência do diabetes? De quem? Quem é a Não tem agência? a menor Milha, é sempre bom para diabético, então estou feliz. Aqui. O canal do Enio está aberto para Tem merchandising. pedacinhos de bacon? Tem. Olha só que maravilha! Eat bacon against Islam. Vamos nessa? Agora que a conversa não vai mais. Não Agora vai não rola mais, mais a Já conversa. fodeu. Mas essa assim, nossa... só para terminar, assim, pelo menos da minha parte, essa coisa da... Eu acho que o evento mais importante, pelo menos do ano, dos últimos anos até agora, foi esse ataque. Eu acho que, conforme disse o Alexandre, é o ponto de não retorno, não tem mais jeito. A sociedade europeia vai ser obrigada a acordar, vai ter que... ou vai se morrer. suicidar. Ou se suicidar. Ó, eu Porque vejo... deixar quieto, deixar que os outros resolvem. Estou na zona de conforto, esse mundo confortabilíssimo francês Não existe mais. foi plantado, foi construído pelos meus avós que lutaram a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, foram para a Coreia, foram para o Vietnã, foram para a puta que pariu, fizeram guerras, mas eles garantiram um futuro... Uma sobrevida. Não, assim, uma sobrevida muito confortável para a Europa, está acabando. Isso é cíclico na história da humanidade. Cada período de grande prosperidade é seguido por um período de folga. De negror. De negror, Ó, de folga. existe Não, só para terminar o raciocínio, é seguido por um período de folga, que é o que nós estamos vivendo hoje. O nego fica acomodado, é a tal da zona de conforto. Fica acomodado e larga. E aí entram os picaretas oportunistas, esses políticos do Parlamento Europeu, que não foram eleitos por ninguém, E os cagam nossos regras, senadores. não sei o que, os nossos senadores aqui. E o TSF. O nosso TSF aqui, pelo amor de Deus, STF, perdão. Nesse momento as pessoas começam a acordar, falam, eu não posso confiar nos meus políticos. Eu não posso confiar nos políticos Quando de acaba a Bruxelas. grana, mais ainda. Pior ainda, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, Mas no nosso caso, quando falta pão, nós temos razão e nós vamos atrás dele. nós vamos atrás dele. Nós vamos eu vou só pôr uma coisa para Palavras finais. reflexão aqui nossa e das pessoas que estão assistindo. Existe um escritor, que eu não sei se eu vou pronunciar certo, é Fustel de Coulanges. Acho que, se não me engano, é do século XIX. Ele identificou, ele identificou na destruição das cidades antigas, principalmente as cidades gregas e Roma, isso lá na antiguidade, né, que elas foram destruídas, a civilização, vamos chamar assim, que elas tinham, foi substituída por outra após 3 revoluções. E é num livro que ele se chama As Revoluções da Cidade Antiga. Ah, sim. E aí ele fala que a primeira revolução foi religiosa, né, a substituição das religiões antigas da Grécia, por exemplo, das cidades gregas, que era a religião do fogo, a religião dos antepassados. Pela unicidade do cristianismo. Não, antes ainda. Isso antes do cristianismo. Ela, quando substituiu pelos deuses poderosos, os deuses com poderes humanos, que é a mitologia grega, vai. E nas outras também, mas ele se concentra mais nas cidades romanas, nas cidades gregas. Então, a primeira religiosa, a segunda, uma revolução política, ou seja, a ordem do poder político é mudado, né? E depois, a última, a religião econômica, que também tem relação com a mudança das legislações. É porque alavanca tudo. E ele, mesmo tendo escrito isso antes da Revolução Russa, ele identificou que talvez pudesse estar acontecendo na nossa civilização cristã o mesmo. Porque nós tivemos primeiro a Reforma Protestante, depois nós tivemos a Revolução Francesa, e fomos ter, em 1917, exatamente 200 anos depois da origem desses planos, teve a Revolução Russa. Então, já aconteceram as 3 revoluções na nossa civilização. Então, nós estamos vivendo
no pós-revolução, ou seja, ou nós conseguiremos retroceder esse processo que está andando cada vez mais acelerado, no sentido de destruir a nossa civilização e substituí-la por outra, que ainda nem sabem direito qual é, ou nós estamos na transição para esse novo período, para essa nova civilização. Olha, tudo isso que você falou, todos esses períodos foram permeados, a linha condutora de todos esses períodos foi a alta cultura. Sim. No tempo da Grécia, passou para Roma, passou para a Idade Média, para o cristianismo, e do cristianismo não saiu mais. E o cristianismo atravessou várias fases dessas, né? Eu acho que, inclusive a reforma protestante e tal, é feeling, é cheiro, sinto o cheiro. Eu acho que talvez até mude, mas o cristianismo não morre. E a alta cultura volta a crescer depois de um período, sempre na história humana, né? Período de destruição, depois ela volta a crescer. Quanto mais na história, sempre assim. Cada vez que o cristianismo foi perseguido, ele saiu mais forte. Ele saiu mais forte. Sempre. Isso é uma questão para mim. Eu não sei como vocês pensam com essa relação de espiritualidade, religiosidade, sei lá, que termo usar sobre isso. Eu sou um católico de merda. Eu sou um católico também, daqueles católicos. Católico brasileiro, né? Porque a maioria dos católicos brasileiros é meio IBGE, avacalhado, só que eu nunca neguei a igreja. Avacalhado Só que eu nunca neguei. Católico avacalhado. Acho que é o meu epíteto. Posso aqui. fazer a live? Por favor. Agora, falando das minhas profecias, né? Eu acho que a experiência de Israel vai ser definitiva Fundamental para o mundo. para o mundo. Isso eu sinto com nitidez. Porque quando você fala de Israel, você não está falando de Israel. Está falando de Nova York. Você está falando de Londres. Você está falando da alta cúpula da inteligência ou da exploração financeira. Tanto faz. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados, mas assim... As coisas têm mais consistência na filosofia do judaica do que no resto das outras configurações políticas. Eu vejo... Nossa, sensacional. Eu sou um crítico dessa teoria da nova ordem mundial sionista e eu tomo muita pedrada por isso. Mas eu também sou. Por uma razão simples. São várias razões, não é uma simples, é mais uma aqui que eu vou pôr. Os maiores agentes favoráveis ao globalismo são da comunidade judaica. Mas os maiores adversários também. Como na questão do comunismo, eles falam, o comunismo nasceu com um monte de judeus. Perdão, posso usar a tua imagem metafórica? Duas rochas. Isso. Uma bate na outra, e as fagulhas vão fazer assim incendiar a fogueira do futuro. E Israel tem um destino, como é que eles chamam? Destino manifesto que está acima da nossa compreensão. Manifesto é a palavra certa. A gente não pode... A maior burrada em assuntos complexos como esses... É tentar simplificar. É tentar achar que você sabe tudo. E tentar simplificar. Então, quando eu vejo pessoas falando, não, sabe tudo, eu falo, cara, quando eu escrevi o primeiro livro, eu vi que no Brasil não tinha nada sobre isso ainda, com poucas exceções e dispersos. Tinha livro do Olavo de Carvalho, tinha livro do Plínio Corrêa de Oliveira, tinha livro do Gustavo Barroso, que inclusive ele é um dos que propõe essa teoria sionista, apesar de ele nem usar muito esses termos, mas porque ele se baseou num período onde os banqueiros que influenciaram o Brasil, de 1822, eram todos judeus, né? A família Rothschild, a família Smith, era Smith & Co., o Warburg, todos esses banqueiros que tiveram grande influência. Morgan também? O Morgan não é judeu. O Morgan é americano, mas não é judeu. Mas o Rockefeller não é judeu. O Rockefeller é associado. Não, então, o Morgan, durante a década de 30 ou 40, ele era o maior inimigo dos Rothschild.
O J.P. Morgan. Mas isso eles eram inimigos. Isso mesmo. não E o Morgan não é judeu. O Rockefeller não é judeu. E só um outro fator aí contra a teoria sionista, as pessoas falam, quando o John D. Rockefeller montou um museu na Palestina, que inclusive foi odiado pelos judeus. Foi aquele museu que chama Museu da Palestina. Agora eles chamam de outro nome lá, mas ele criou um negócio como se fosse um Museu da Palestina. Onde foi? Em Jerusalém? Que era eu não sei agora, ele fica fora de Jerusalém. Mas eu não lembro. Bonito, né? Pronunciado da maneira hebraica, né? E esse museu, criado pelo John Dee, não foi aceito pelo movimento sionista na época. Por quê? Porque eles estavam já comprando as terras, porque os Rothschild já estavam comprando terras na região da Palestina, que às vezes nem é certo chamar essa região de Palestina, mas ele já estava comprando isso desde que antes do Hertz escrever. As coisas já no século XIX já estavam comprando terra lá. Não sabia. Por quê? Já era essa ideia de... Então é antes do Hertz. Antes do Hertz já existia a compra o interesse de voltar para lá por alguns judeus. De voltar para lá eu sabia, claro. Outros chegaram a pensar em criar a Cidade Santa em Madagascar, outros chegaram a pensar na ideia da Argentina. Pode ser em Santo André também, eu aceito. Poderia ser em Santo André. Então, e o Centro Financeiro Mundial tem uma coisa interessante sobre isso. O Centro Financeiro Mundial quase foi Recife. Eu sei. Né? Aquela história do... Não vão perder. Mas não vão perder o foco aqui. Agora, escuta, tem um livro. Vocês falaram, eu estou montando o livro. Tem um livro de uma editora, que sei lá eu que merda que é. Paz e Terra, isso é uma editora católica bem infiltrada, bem esquerdinha. Esta? Porra, Teologia é da um livro chamado Israel. Teologia da Libertação, como é que chama Danita Como é que Shapira. chama aquele palhaço lá, o Paulo Freire? Paulo Freire. Frei Beto, tudo publica por essa. Mas este livro de Israel, eu li muito sobre Israel, morei lá, então eu tentando me esclarecer. Isso aqui deve ser legal. Né? Agora, esse livro não é inspirado. Não tem uma palavra de inspiração. Ah, é? É. Normalmente eu li. Os livros são. É um livro laico. Não, nem é de laico. Esta mulher ela é como uma mulher que pegasse, antes de trepar, ela limpasse a chota com ácido, como é que chama aqueles ácidos? Sulfúrico, Clorídrico. Para evitar todo o cheiro, todo o contato, toda a vivência. Né? Ela não quis se contaminar. Ela não quer contaminar a foda que ela tem que dar com a cabeça das pessoas. É uma lástima. Mas essa literalidade dela... Amanhã nós teremos como agenda... Por favor, leiam esse episódio. Nós vamos para... Professora chata? Chata pra caralho. Eu quero que ela vá pra puta que a pariu. Mas ela traz literalmente todos os movimentos acontecidos em Israel. E explica de uma maneira didática e não apaixonada. Agora, para mim, que eu sou um cara apaixonado, essa leitura dói. Eu passei 2 anos lendo, até mais de 2 anos, e não consegui terminar. A história do povo hebreu, do Flávio Joséfo. Puta que pariu. É que é um livro difícil de ler, longo. Eu fiquei uns 2 anos ali. Absorvi muita coisa interessante. Esta aqui é Seleções do Reader's Digest. Tem coisas interessantes daquele, como é que se chama? Montefiore? A história de Jerusalém. Fala que eu quero ver. Jerusalém. Abre a boca. Quando você fala, fica bonito, né? Não, é bonito. Então agora fala você que Jerusalém. Eu aprendi hebraico. E tem um livro que é muito interessante sobre Você consegue ler, por exemplo, do Israel? Eu aprendi isso que é Assim nasceu, chama-se Assim Nasceu Israel, Garcia Granados, o nome. Ele foi o diplomata da ONU, nós estamos falando da ONU de 1947, né? De 47,
que foi o encarregado pelo mapa da partilha. Ele foi o cara que era o chefe da equipe. Que eram 11 equipes, ele era o chefe da grande equipe que circulou o país inteirinho, vendo o que era o que onde que tinha comunidade do que, o que produzia onde, etc. É muito complicado fazer isso. O mapa da partilha é complicadíssimo. Sim, porque Israel nasceu da invasão do lado oriental. Sim, e todo mundo foi contra. Os judeus toparam. Você já deu o seu livro para ele? Do Moshe? Eu não tenho mais. Eu preciso comprar um. Eu tive a honra de... Fale sobre a história. É uma história brilhante, brilhante. Eu adorei a história do biografado dele, Moshe Baruch. Ele morava aqui ele faleceu faz 1 ano e meio. Ele já tinha 98 anos. Eu lembro que ele já era velhinho. Né? E ele tinha 97 anos. Era uma criatura admirável. Vou aproveitar que ele saiu para a gente servir outra dose para nós aqui. Senão ele vê. Era uma criatura admirável. E eu tive a oportunidade de mergulhar naquela cultura, né? Eu achei ótimo o seu livro. Mas essa matéria já começou e essa garrafa acabou. Então vamos parar com essa conversa e vamos para a sopa da Maria Tereza. Tá bem? Por favor. Mas vamos fazer o último drink. Mas eu queria dar para você, porque eu acho que ele conhece esse livro. Eu tenho. É um livro com algumas poesias que eu tenho escrevi. esse e tem o outro, aquele vermelho, de capa vermelha. E tem um que se chama O Moedor. Esse você fez o lançamento no Jô, que eu lembro. Eu vi essa. Não adiantou merda nenhuma, porque não vendeu nada. Mas É mesmo? Eu acho que eu devo ter feito um livro medíocre. Tu vai ver. Então você tem 2 livros. É difícil fazer. E eu queria dar para você isso, que ele já tem. Mas eu quero com dedicatória. Nós estamos fazendo uma live aqui e as pessoas querem saber quem são vocês. Agora Foi live? Não foi. Foi live, Tê? Não.